Não vem o reino de Deus com visível aparência. Fala aí para o seu vizinho, o reino de Deus não tem uma visível aparência. E ele diz mais, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus, diga, o reino de Deus está dentro de mim. Quantos têm o reino de Deus dentro do seu coração? Jesus falou, olha, o meu reino é diferente do reino da terra. É diferente dessa concepção do que o homem tem como reino. Ele começa entrando no seu coração. Ele está dentro de você. Cada um de nós, quando recebemos a Cristo, quando nos conectamos ao Pai através da cruz do Calvário, então recebemos, obtivemos o passe para entrar no reino de Deus. Agora, esse reino de Deus está aí dentro do seu coração. Cabe a mim, cabe a você deixar isso crescer. Fala aí para o seu vizinho, faça o reino de Jesus crescer. E ele vai crescer aí dentro. Não é conforme os rudimentos desse mundo, não é conforme os ensinamentos das universidades, é conforme a palavra de Deus. Aleluia! Eu não sei se você acompanhou, ontem tivemos um marco histórico, no mundo, principalmente lá para a Grã-Bretanha, a Inglaterra, que foi a coroação do rei Carlos III. Quantos viram aqui alguma coisa lá? Ok. E quando falamos de reino, é uma coisa bem atual, está aqui nos nossos dias, um rei sendo coroado. E sabe o que foi interessante? O líder da igreja da Escócia, que é uma igreja presbiteriana, evangélica, 32% dos escoceses são cristãos evangélicos reformados da igreja presbiteriana. Olha que bênção. Talvez você não sabia disso. Mas lá na coroação do rei Carlos III, esse representante da igreja da Escócia entregou uma Bíblia nas mãos dele. Aquilo lá era a Bíblia. E sabe o que ele falou diante de toda a mídia mundial? Essa é a lei real. Não é impressionante isso? Essa é a lei real. E você sabe, o rei da Inglaterra, quando foi coroado, ele assumiu o compromisso de perpetuar a palavra de Deus. Embora hoje ele não tenha tanta decisão política para isso, mas aí aconteceu um outro episódio também, que talvez passou desapercebido aos crentes. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele é hindu. Você sabe, o hinduísmo é uma religião que adora animais. E ele está lá, foi nomeado agora em outubro ou novembro desse ano passado, pelo então rei Carlos III. E as palavras que esse ministro falou, ele leu a Bíblia no seu discurso. E ao final da leitura bíblica que ele fez, ele encerrou dizendo, esta é a palavra de Deus. E todos os convidados disseram amém. Não é impressionante isso? E eu vou ler para você o que ele leu lá. Está nos vídeos, é só você consultar que você vai ver que ele leu essa passagem de Colossenses 1, do versículo 9 ao 17. Olha o que ele leu. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia! Tem noção do que é um primeiro-ministro hindu ler a palavra de Deus para todo mundo ouvir? Terminando dizendo, essa é a palavra de Deus, essa é a verdade. É isso que o mundo deve seguir, é isso que todo olho tem que ver. Jesus Cristo, ele termina dizendo, ele é antes de todas as coisas, ele é. E eu quero perguntar para você, qual é o valor de Jesus para você? Qual é o valor de Jesus? Você sabe, nós costumamos valorizar as pessoas. Hoje foi um dia de honra aqui, valorizamos as mães. E sempre que temos algo para honrar, para valorizar alguém, nós falamos coisas bonitas, nós tentamos ali, com palavras, expressar o que está no nosso coração. Mas você sabe, quando a gente ama muito as pessoas, às vezes as palavras não chegam para descrever isso. E aí nós, além de palavras, temos também atitudes. Porque não adianta também só honrar pessoas com a boca, se o coração não honra, porque não é acompanhado de atitudes. Existem atitudes que nós podemos fazer que provam ou mostram que amamos Jesus. Mas existem atitudes também que mostram e provam que ele não tem tanto valor assim na nossa vida. Quando você vem para um culto como esse e está cantando aqui uma música que exalta a majestade de Cristo, que fala sobre Jesus Cristo, enquanto alguns estão em lágrimas, dizendo, é isso mesmo, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor, ele é quem eu convivo todos os dias. Há muitos que nesse momento estão sentados, observando alguma coisa. E eu quero perguntar para você, quem é Jesus para você? Será que as suas palavras, não é, no momento do louvor, no momento da oferta, no momento, no seu tempo, no dia a dia, pelas suas manhãs, eles mostram o que sobre Jesus? As coisas que fazemos na vida falam o que sobre Jesus? Mostram o que sobre Jesus? E eu quero dar um exemplo clássico na palavra de Deus de alguém que muito fez por Jesus. E não foi só de palavras. Aliás, não teve sequer uma palavra. Que é o exemplo de Maria. Maria levou um vaso contendo um perfume e derramou esse perfume aos pés de Jesus. A gente vê isso nos 3 evangelhos, conta essa história, lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 3. Olha o que a Bíblia diz. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Isso foi uma expressão de adoração. Se Maria estivesse aqui nesse culto, você estaria sentindo o perfume, o cheiro de um perfume que foi derramado ao Senhor. E a sua gratidão, o seu desejo, eu consigo perceber Maria ao longo da semana, esperando aquele dia chegar, como muitos dos irmãos também amam vir aqui a um domingo, porque vão adorar o seu Senhor, vão encontrar com a igreja, que é a expressão da cabeça. Eu consigo perceber Maria juntando esse perfume. O perfume foi caro. Eu consigo ver
ela trabalhando, pensando em Jesus. Ela começando a semana orando, desejando estar com Jesus. Por quê? Porque Jesus valia muito para Maria. Então, como uma expressão de gratidão, adoração, né, crescendo até aquele momento, ela então despeja, né, aos pés de Cristo um perfume caríssimo. Esse perfume, segundo a avaliação de Judas, valia 300 denários. 300 denários é um ano de trabalho. O ano de trabalho de uma pessoa que ganha um ordenado mínimo dá em torno de 9.000 euros. Você tem noção do que é alguém ir num shopping, comprar um perfume para derramar nos pés de alguém? Eu acho que nem o Carlos III não fizeram isso por ele. Você tem noção do valor que Jesus tem para aquela mulher? O amor que ela tem para com ele, a consideração que ela tem para com ele, a paixão que ela sente, ao ponto de juntar dinheiro na sua vida para comprar um perfume para jogar fora. Essa foi Maria, porque ela amava Jesus. E é claro que uma atitude assim vai deixar muita gente intrigada, principalmente aqueles que estavam olhando o valor monetário da coisa. Judas foi o primeiro a levantar e dizer, mas isso não podia ser vendido para ajudar os pobres? Mas para quê? Que exagero é esse? Que extravagância é essa? Porque Judas não entendia o que era amar Jesus. Quando você ama, você é extravagante. Quando você ama, você nem se preocupa com quem está do seu lado. Quando você ama, você não está nem aí para as críticas. Quando você ama, você faz loucuras, inclusive essa. E ela decidiu fazer isso. Agora, qual é o nosso espanto? Judas, só com um olhar, ele já sabia o valor do perfume. Judas conhecia o mercado. Judas sabia do valor das coisas. Ele sabe quanto que vale o carro, ele sabe quanto vale uma casa, ele sabe quanto que está o dólar hoje, o barril do petróleo. Ele é analista financeiro. Judas sabe o valor das coisas, mas não sabia o valor de Cristo. Então, quanto vale Jesus para você? Talvez você consiga perceber a inflação subindo, né? As irmãs, os irmãos também, vai no mercado, vê os preços, você consegue falar de valores, né? Você vê o seu ordenado, você vê tudo. Você sabe falar de dinheiro, você sabe falar de coisa cara. Mas quanto vale Jesus para você? Sabe, nós vamos ter uma vida vitoriosa quando soubermos quem é Cristo. Quando valorizarmos Cristo, quando eu souber o tanto que Ele me ama, quando eu souber tudo que Ele fez por mim, quando eu souber tudo que Ele faz por mim, quem Ele é para mim. Não há como você valorizar Jesus se essa experiência não for viva dentro do seu coração. Como é que eu vou valorizar algo que eu não conheço? Como eu vou valorizar algo se não faz parte da minha vida, se não faz parte do meu dia a dia? Se é uma coisa esporádica, se é uma coisa longe, como para muitos Jesus é. Mas para quem está apaixonado, Jesus é muito caro. Eu perco tudo, menos Jesus. Eu posso ficar sem casa, sem carro, sem família até, mas não posso ficar sem Jesus. E ele mesmo diz lá em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada, mas sem Jesus não podemos ser nada também. Sem Jesus não vivemos. Sem Jesus haverá o dano da segunda morte. A primeira morte é essa, que todos nós vamos passar.
Mas há uma segunda morte, que é só depois do julgamento, que é que vai determinar onde você vai passar a sua eternidade, se é com Jesus ou é sem Jesus. E ele diz: se alguém não permanecer em mim, verso 6, será lançado fora, semelhante a um ramo, e secará, e apanha, o lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, uma vida vitoriosa é essa, é que alguém pede e recebe de Deus. Ele pede direção, recebe. Ele pede sabedoria, recebe. Ele pede entendimento, recebe. Ele pede ajuda, recebe. Ele pede socorro, o socorro vem. Ele pede direção, o Senhor abre a sua visão e dá para ele entendimento. Agora, e sem Jesus? O que você vai fazer da vida sem Jesus? Diga aí para o seu vizinho: nada. Você não é capaz de nada sem Jesus. Você pode até fazer alguma coisa nesse mundo e ser reconhecido por homens, mas o dia da morte zera tudo. Então nós precisamos saber o valor que Jesus tem para nós, que nós temos para Ele. Por exemplo, quando uma criança, nós estamos falando de mães, não é? Quando uma criança é bem acompanhada, é bem nutrida, é amada dentro de casa, ela sai da porta da sua casa com segurança. Ela sai confiante. Um pai e a mãe que ensina a palavra de Deus, eles ensinam o filho a combater ideias lá fora. Uma criança bem instruída na palavra de Deus, ele não tem medo da zombaria lá na escola. Um adolescente que sente, sabe, percebe que é amado dentro de casa, ele não precisa fazer coisas para ser aceito lá no mundo. Ele tem segurança. A voz dos pais é mais alta do que a voz do mundo, para esse jovem, essa criança que se sente amado dentro de casa. E da mesma forma é para um cristão também. Se você se sente amado por Deus, a voz de Deus vai ser muito mais alta do que a voz do mundo aí na sua cabeça. O que acontece é que muitos ainda não entenderam, não receberam esse amor, não tiveram encontro com a graça de Deus. E eles não se sentem amados. São inseguros, são instáveis emocionalmente, não têm domínio próprio, não têm controle nem sequer dos seus pensamentos, para não dizer das emoções. Tudo isso por quê? Porque não tem consciência de quem é Jesus. Porque se você souber quem Ele é na sua vida, o que Ele fez por você e o que Ele faz ainda hoje, pode ter certeza, o seu coração vai se encher de amor. E alguém que é muito amado, ele é seguro. Quem é amado, ele não é agitado por todo vento de doutrina. Ele não é agitado pelas suas próprias emoções. Ele não acorda ao sabor do vento, não, ele é direcionado por Deus, ele tem Jesus, que é o Senhor, Jesus é o capitão, ele vai à frente, nós vamos atrás, nós andamos em nome dele, nós fazemos as coisas em nome dele, nós vivemos como se ele estivesse vivendo aqui nessa terra. Esse é Jesus. Então, no dia que nós percebermos isso, a voz de Deus vai aumentar aí na sua mente. Agora, voltando para a história, Judas então questiona Maria e diz: por que esse desperdício? Você em algum momento da sua vida já ouviu isso? Que desperdício é esse todo domingo ir para a igreja? Meu pai ouviu isso da família, do trabalho. Ele esteve aqui, ele comentou, né? Ele era diretor de uma empresa, né? Muito bem estável financeiramente. Tinha tudo para continuar crescendo. E o dia que ele disse que ia ser pastor, o carro que ele andava, ele tinha motorista, que o motorista levava ele para os lugares, falou: doutor, deve ser bom ser crente, hein? Porque o senhor está largando isso tudo para ser pastor. Todo pastor deve ser rico. Coitado, mal ele sabe da situação. E aí ele ouviu isso da família também.
Um tio do meu pai queria interditar ele na justiça, para ele não sair do trabalho dele, porque todo mundo queria o trabalho dele. Mas ele encontrou Jesus. Todo mundo queria o perfume, todo mundo queria o dinheiro, todo mundo queria a posição. Mas o que o mundo não sabe é o valor de Jesus para nós. Então, quando alguém olha para um jovem e fala, que pena, ele estava indo tão bem, estava entrando numa faculdade tão boa, virou crente. Que desperdício. Que desperdício você dar dinheiro na igreja, que desperdício você dar o seu tempo na igreja, que desperdício você que poderia aproveitar a vida. Mal eles sabem que a vida está aqui. Mal eles sabem que quem aproveita a vida é quem está ao lado de Jesus. Porque ele não tem vida para dar, ele é a própria vida. E nós não estamos olhando só nesse plano terreno. Talvez nesse plano terreno, muitos de nós, inclusive eu, vamos ser simples. Mas lá nos céus, lá no reino de Jesus, está guardado um lugar de uma posição de honra para mim e para você. Lá com Jesus nós somos ricos. Lá com Jesus não há falta de nada. Lá com Jesus nós temos muito mais autoridade. Mas isso também começa aqui já. Então as pessoas vão falar para você, que desperdício. Um jovem tão brilhante, podia ser alguém na vida, vai ser pastor. Para mim, se alguém disser isso para você, é um elogio, tá bom? Eu me sinto feliz de ouvir que alguém está sendo chamado de pastor por aí. Tem uns irmãos aí que às vezes você prega no seu trabalho e alguém como chacota fala, olha aí o pastor. Você tem que ficar feliz se ouvir isso. Olha aí esse crente bitolado. Aleluia, quero ser mais ainda todos os dias. Quero me perder de amor nos braços do Pai. Quero perder a noção da vida junto com Jesus. Eu quero que o tempo passe e eu nem perceba, porque quanto mais passar o tempo, mais rápido ele volta. Isso é um coração para Jesus. O mundo não entende isso. Jesus foi tratado como um negócio por Judas. Judas estava de olho no dinheiro. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sabe quanto é que vale 30 moedas de prata? 80 euros. Olha o valor de Jesus para Judas. Não valia 80 euros. O mundo não vai entender. Não queira ser aceito pela sua família. Não queira ser aceito pelo mundo. Não queira ser bonitinho, arrumadinho para o mundo. Para o mundo você é estranho. Para o mundo você é um desperdício. Para o mundo você é louco. Mal eles sabem que loucura é viver sem Jesus. Pior ainda é morrer sem Jesus. E aí muitos, por não entenderem o valor de Jesus, acontece como Judas. Judas não entendia o valor de Jesus. Mas depois que ele vendeu, traiu Jesus, a Bíblia diz que ele ficou com remorso. Entristeceu. Ele mesmo diz, trair sangue inocente. E ao invés dele buscar Jesus, ele foi para o lado da culpa e da condenação. Eu quero com essa ministração não acusar você, nem trazer culpa e peso sobre você. Porque Judas poderia olhar para Jesus como eu e você temos a oportunidade de fazê-lo hoje. Jesus estava na iminência de pagar por tudo aquilo, inclusive pelo erro de Judas. Mas ele mesmo não percebeu, tirou a própria vida. Não esperou. Movidos por culpa, movido por condenação, movido por uma ideia que separa você de Deus, você não consegue ver Jesus. Mesmo estando na igreja, você pode viver debaixo de culpa e condenação, infelizmente. E você às vezes vai aliviar isso em comportamento, vai aliviar isso numa substância, no álcool, no fumo e todas essas coisas. As pessoas vivem fugindo de Deus com medo,
sofrem ataques de ansiedade, insônia, doenças psicossomáticas, tudo isso porque se sentem condenadas e às vezes nem sabem o porquê. Eu quero falar para você hoje, se há algum desses sentimentos no seu coração, o Senhor Jesus está aqui para aliviar você. Amém. O Senhor Jesus está aqui para ser vida para você. Então nós podemos ter um conhecimento de Jesus da mente ou do coração. Os fariseus na época de Jesus tinham muito conhecimento bíblico, mas não conheciam o autor da Bíblia. Eles conheciam a história sobre Jesus, mas foram incapazes de receber o Jesus da história deles. O coração estava fechado. Jesus não pode ser só uma ideia, não pode ser só um profeta, Jesus não pode ser só um mestre, ele tem que ser alguém que mora dentro do seu coração. Nós precisamos ter então esse coração cheio de Cristo. Essa é a única forma de você valorizar Jesus e desfrutar de tudo que ele tem para você. Nós devemos estudar a Bíblia. Devemos estudar as orientações, devemos ir a fundo ali na história, mas tem que ter Jesus na equação. Tem que ter Jesus. Uma vez eu conversando com uma pessoa, e ele queria discutir teologia, queria falar que o pensamento dele era melhor que os outros, e em um determinado momento eu perguntei para ele, mas onde Jesus é exaltado nessa história? Esse ensinamento aí, o que ele fala sobre Jesus? Não é um ensinamento sobre Jesus, é sobre a palavra de Deus. Eu falei, bom, se não tem Jesus, estou fora. O Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam em Jesus. O Velho Testamento sem Jesus é morte. Sem Jesus é lei. E a lei não transforma ninguém. Tanto é que o Senhor fez uma nova aliança. Diga aí para o seu vizinho, Deus fez uma nova aliança. E essa nova aliança começa com Jesus. Sem Jesus não dá. Tinha uma música que eu gostava na minha época de adolescência, do Oficina G3. Sem Jesus você pirou, Davi? Sem Jesus você mancou. Então, se não tiver Jesus, não quero. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação. E a pregação vem pelo quê? Palavra de Cristo. De Cristo. A fé vem quando você ouve Cristo. Não adianta eu pegar aqui os 10 mandamentos, abrir para você e ensinar ele todo domingo. Se não tiver Jesus, você não consegue cumprir isso. Você precisa saber o que Cristo fez por você. Você precisa saber o que Cristo sente por você. Você precisa saber qual é a ideia que ele tem a seu respeito. Só assim é possível ter vida. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o pão vivo que veio dos céus. Eu sou o pão vivo. Em cada área da nossa vida, podemos comer o pão da vida. Nós temos saúde, nós temos vida, nós temos sabedoria quando ingerimos Cristo. E a forma prática de fazer isso é ler a palavra de Deus, principalmente o que Jesus disse, é conversar com Ele todos os dias, é ir para o trabalho com o pão da vida no bolso, é colocar o pão da vida no seu casamento, é colocar Jesus lá na sua casa como alicerce da sua família, é colocar Jesus nos pontos de conflitos da sua mente e falar com Ele diariamente. Se não houver isso, nunca será possível você perceber o valor de Cristo. Fala aí para o seu vizinho, tenha um coração voltado para Jesus. O coração de Judas estava voltado para o dinheiro. O coração de alguns está voltado para o conforto, de outros está voltado para a família, de outros está voltado para o trabalho.
Mas de Maria, o coração dela estava voltado para Jesus. Ela não estava preocupada com o dia de amanhã. Já pensou Maria na pandemia gastando esse perfume? Maria, quantas vacinas você não poderia comprar com isso? Quantas máscaras para salvar? Quantos leitos do hospital poderíamos construir? Mas ela estava preocupada com Jesus. Porque quem está preocupado com Jesus nem espera o dia de amanhã, porque ele quer que Jesus volte hoje. Aleluia. Então, se o coração dele pede para fazer algo para Jesus, ele faz hoje, porque amanhã o Senhor dará também. Nós precisamos desse coração. Vou chamar os irmãos que vão nos ajudar aí com os elementos da ceia, equipe de louvor. A transformação que nós buscamos vem de Jesus. Se nós queremos ser um bom marido, aprenda com Jesus. Tem algum homem aí do seu lado? Fala para ele, você quer ser um bom marido? Aprenda com Jesus. Olhe para alguma criança ou um jovem aí do seu lado, fala, você quer ser um bom filho? Aprenda com Jesus. Olhe para uma mulher que está aí do seu lado, fala para ela, você quer ser uma boa esposa, uma boa mãe? Aprenda com Jesus. Você quer ser um bom funcionário? Aprenda com Jesus. Você quer ser um bom chefe? Aprenda com Jesus. Você quer ser alguém feliz? Ande com Jesus. Você quer ter paz? Pega isso de Jesus. Você quer ser alguém próspero? Vá pedir isso para o Senhor. Você precisa de sabedoria? Jesus tem de sobra para você. Você precisa de conhecimento? Ele está aqui para te dar. Porque nada podemos fazer sem Ele. Nada podemos fazer sem Ele. E você sabe, à medida que temos revelação, olha aqui para cá, olha para cá que eu já estou terminando. Já deixa uma música aí na bala da agulha para a hora que eu... Não, vamos cantar então, já está pronto? Então vamos. Enquanto nós distribuímos os elementos da ceia, permaneça sentado no seu lugar. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos cantar essa canção do início. Seu sangue leva-me além, todas as alturas. Ouço a tua voz, de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, Onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração,
Você já recebeu? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Sabe, irmãos, na época do Velho Testamento, as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus pelos seus pecados e também por outros motivos. E existia uma regra. Aquelas pessoas que tinham mais posses financeiras, elas ofereciam algo maior. No caso de um animal, por exemplo, quem era rico, ele oferecia um animal grande, um boi, por exemplo. Quem era menos rico, né, ou mais ou menos pobre, ele oferecia um carneiro. E o pobre não tinha, oferecia um pássaro, uma pomba, por exemplo. Você sabe, isso também é uma ilustração da nossa revelação de Cristo. Há aqueles que o seu conhecimento sobre Jesus é pequeno. Esses aí são capazes de oferecer para Deus um pombo. É pouco tempo, é pouco recurso, é pouca coisa, não é? Mas à medida que você vai conhecendo o que Deus fez por você e vai sendo envolvido nesse amor, a revelação de quem é Cristo, ela aumenta. Então, há aqueles que oferecem apenas um pássaro para o Senhor, mas há outros que oferecem já um cordeiro, um cabrito, um animal de médio porte. Esses aí entenderam que Deus mandou Jesus pela salvação e Ele pagou os pecados passados. Aquele que ofereceu uma pomba, ele entende que Jesus salvou, mas ele não tem ainda a revelação de que os seus pecados foram totalmente perdoados. Mas há uns que estão um pouco melhor. Eles creem que Deus pagou os pecados, mas foi só aquele pecado que passou, ou só aquele que houve arrependimento. Não conhece ainda a obra perfeita. Mas ao ponto que você vai conhecendo Jesus e tendo revelação do que Cristo fez na cruz, Ele não só morreu para você ser salvo, Ele não só pagou os seus passados lá de trás, Ele pagou todos os seus pecados. Isso significa que os pecados lá de trás foram perdoados. Os de hoje estão sendo perdoados, mas o que você vai cometer amanhã já foram pagos também. Por isso eu posso andar em paz com Deus. Por isso eu não preciso fugir de Deus. E esses que têm mais revelação de quem é o Senhor, esses são os que sacrificam mais, porque eles dão mais valor para o Senhor. Sabe, eu não sei, eu volto a perguntar, o primeiro questionamento que eu fiz, qual é o valor de Jesus para você? Que nesse dia, essa concepção, essa percepção, essa revelação de quem é Jesus cresça no seu coração. E sabe qual é a consequência? É alguém ser apaixonado por Jesus, ao ponto de parecer louco para a sua própria família, ao ponto de fazer loucuras de amor, ao ponto de ser inconsequente nas suas ações para o mundo, mas feliz junto com Deus. Hoje nós queremos celebrar um coração voltado para Jesus. Dia de ceia é dia de lembrar. O Senhor quer atrair o meu coração cada vez mais. O Senhor quer que eu sinta amado, acolhido, quer que eu seja aceito pela família dele. Hoje não é o dia de lembrar que você tem pecados. Hoje é o dia de lembrar que Ele pagou pelos seus pecados. Hoje não é o dia para você ficar avaliando o que você fez ou deixou de fazer. Hoje é o dia de você olhar para a cruz e ver o que Ele fez. O que Ele fez é o que vai dar vida para mim e para você.
Erga o seu cálice aí no seu lugar. Diga: por este cálice eu recebi a vida eterna. Diga: este é o cálice da nova aliança, feita por Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor. E através desse sangue eu fui unido ao Pai. Eu tenho acesso a Deus. Eu não sou mais condenado. Eu não vivo mais debaixo da culpa. Já não há espaço para o medo, porque eu estou em Cristo Jesus. Diga: eu fui lavado por esse sangue. Eu fui sarado. Eu fui unido ao Pai. Eu fui santificado. E todos os meus pecados foram perdoados. E hoje eu sou livre. Eu vivo a vida de Deus através de Jesus Cristo. Aleluia. Ergue o pão aí no seu lugar. Diga: este pão é Cristo Jesus. Através de Jesus eu recebo fortalecimento. Eu recebo saúde, vida, prosperidade, paz, alegria, proteção, direção, sabedoria, conhecimento. Diga: esse pão vivo é o que me alimenta. Esse pão vivo é a palavra verdadeira. Não vivo mais por mim. Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Tome a ceia aí no seu lugar. Se você tem liberdade de compartilhar com alguém, lembra disso. Seu coração foi atraído para Ele.